Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Falando em jornais, hoje é o dia do jornalista. Um abraço a todos os jornalistas e a mim mesmo
também eu ainda sou jornalista. Hoje temos um noticiário já de manhã, que não consta nos jornais, está nos sites da imprensa brasileira e internacional, que é uma coisa esperada, mas é meio assustador. Dá uma espiada aqui no site da Folha de São Paulo. Mercados voltam a despencar após autoridades americanas endossarem tarifas de Trump. Quedas ocorrem depois da pior semana para Wall Street desde a pandemia. Futuro do índice japonês tem negociação suspeita. Parou a Bolsa de Tóquio. Suspensa. Parou. É isso. Tinha falado? Tá, deve ser suspeita também. Entrevista. Tarifaço faz a China parecer melhor do que é, afirma pesquisador de Stanford. Americanos temem os efeitos das tarifas de Trump e vão às compras. Análise. Taxas vão ferir o livre comércio, mas golpe pode não ser fatal. Alemães se assustam com decisões do presidente dos Estados Unidos e cancelam viagens ao país. Isso se refere a turismo. Você vê que tem um certo pânico. Vamos para o UOL. Pânico se espalha e derruba bolsas após o início do tarifaço de Trump. Mercados da Ásia e da Europa têm forte queda no primeiro dia útil com novas taxas nos Estados Unidos. Tarifas fazem China parecer melhor do que é, diz pesquisador de Stanford. Tarifas de Trump vão ferir o livre comércio, mas o golpe pode não ser fatal. China desistiu de acordo sobre o TikTok por causa de tarifas nos Estados Unidos. Só estou mostrando o ambiente, né, com que amanhece o Brasil. A Europa amanheceu, claro, amanhece mais cedo em relação ao Brasil, então já temos as bolsas europeias, a bolsa japonesa, etc., já a notícia neste primeiro dia útil das tarifas. Deixa eu pegar o resumo da Veja, que tem agora de manhã, se tem alguma coisa registrável, deve ter. Olha, de novo, bolsas da Ásia e Europa despencam após o início do tarifaço de Trump. Reação do mercado mundial ocorre depois de o presidente americano dizer que não deve recuar. Mais de 50 países querem negociar tarifas, diz assessor de Trump. Guerra comercial pode ter efeito sobre inflação e juros no Brasil. Por que ilhas habitadas só por pinguins foram taxadas pelos Estados Unidos? Vilma Grzinski, países que, como os Estados Unidos, aceitam risco com visto diferenciado. Deixa eu mostrar as manchetes de hoje, né? Deixa eu ver aqui, que deu uma invertida. Eu estou com os jornais do fim de semana para mostrar para você também, o que não deixa de ser importante de hoje, né? Que vale, depois comentamos algumas coisas importantes do fim de semana, inclusive a manifestação de Bolsonaro na Avenida Paulista. Está aqui, economia do país piora para a maioria pela primeira vez em Lula 3, diz Datafolha. Percepção negativa sobe 10 pontos em relação a dezembro e chega a 55%. Para 36%, a situação vai piorar nos próximos meses.
pegar o valor, abrir aqui, tem uma propaganda de capa que é um simpósio Brasil e China que as organizações Globo estão organizando. Olha aí, risco provável de perda da União no judiciário sobe 26,7% para 312 bi. Alta em 2024 ocorreu em ações em que riscos de derrota são maiores. Resultado indica possibilidade de aumento de precatórios no futuro. Assessores de Trump bancam implementação de tarifas. E olha aqui, baixinho, uma coisa que soa muito estranha: bancos avaliam solução privada para o master, porque normalmente casos destes acabam sendo empurrados para os nossos bolsos, como estavam sendo no caso de um banco estatal de Brasília comprar esse banco cuja situação futura não é nada recomendado. O banco está com problemas, ou vai estar com problemas, e o que acaba acontecendo peço que alguém atenda o telefone, deve ser algum telespectador irritado com o dia do jornalista. Nós não temos culpa, viu? Bom, fim de semana, sábado, e domingo. Valor, Folha, Globo. Globo já variou um pouco. Ó, participação da mulher na força de trabalho para de avançar. Mesmo com melhores condições e mais vagas, parcela feminina que trabalha ou busca uma ocupação está estagnada em 53% desde 2021. Tem uma pesquisa aqui, ó. Pesquisa realizada, está no O Globo. Pesquisa realizada entre 27 e 31 de março, uma pesquisa do Instituto Quest revela que apenas 34% dos brasileiros querem que os presos pelos ataques do 8 de janeiro sejam soltos. Mesmo entre os eleitores de Bolsonaro, 32% dizem preferir que grupo golpista continue preso e cumpra as penas aplicadas pela justiça. Claro que as penas aplicadas pela justiça, as que estiverem dentro da lei, devem ser aplicadas. Agora, é estranho que pessoas que participaram da baderna, que não estavam aplicando golpe de Estado, um pipoqueiro, uma mulher que pintou uma estátua com batom e tudo, peguem penas de 14, 15 anos, quando os ladrões da Lava Jato, quase todos ou todos, estão livres. Essa história de prisão domiciliar é conversa mole, porque prisão domiciliar na casa de quem tem piscina na beira da praia, que fica dando palpite sobre filmes, etc., para jornais, isso é liberdade. Recebe visitas, né? Tem uma série de restrições, mas não está curtindo uma prisãozinha, né? Então, isso que choca um pouco, né? Assassinos cumprem, condenados a 6 mil anos, cumprem 2 anos e saem da cadeia com liberdade condicional, progressão da pena, sei lá, todos esses instrumentos, e aí um baderneiro desse que merece as penas da lei fica preso por 14 anos. Pode,
Não pode. Deixa eu ver o Estadão. O Estadão pôs o Papa na primeira página. Papa reaparece em público. Partilho a experiência de me sentir frágil. Ele está inchado, o Papa, né? Olha aí. Fotografia meio esmaecida, mas dá para ver. Ao final da missa do Jubileu dos Enfermos, o Papa Francisco saudou cerca de 20 mil fiéis no Vaticano e falou sobre experiência de enfermidade, da enfermidade, e disse se sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas e de precisar de apoio. Tem uma historinha que eu me lembrei, porque tem uma foto do Papa de alto de página. Quando eu era editor da Folha, eu recebi uma manifestação de um sindicato, de uma associação de jornaleiros, dizendo o seguinte: por favor, não ponha mais o Papa no alto da página. Não era esse, é evidente. Cada vez que você põe o Papa, cai a circulação e nós perdemos dinheiro. O pior é que era verdade. Punha o Papa, caía a circulação. O que aumentava a circulação? Bicho, pinguim, a leoa que deu à luz, né? o besouro que não sei o quê. Essas fotografias coloridas de bichos é um sucesso. Vende jornal para burro. Um segredinho para você. Aí, uma vez, eu pus uma formação de pinguins que eu achei lindíssima na neve, aqueles pontos assim. Fui chamado pelos órgãos de segurança porque eles acharam que era uma insinuação de uma formação militar. E eu tive que responder isso. Falei, eu mesmo escolhi a foto, nem pensei em militar. Não, olha aí e tal. Parecia uma formação militar, tinha que reclamar com os pinguins, não comigo. Olha aqui a história do banco, ó. Conexões políticas permeiam negócio entre Master e BRB. Eu já expliquei, e vou dar uma explicação tosca para você, mas que dá para entender. Quando um banco começa a ir mal, as pessoas, ele precisa de dinheiro, vai ter compromissos a serem saldados na frente, aí ele começa a pagar juros mais altos, juros enormes do mercado para atrair dinheiro. As pessoas mal informadas, algumas relativamente mal informadas, vão lá e compram porque acham que é a hora de ganhar dinheiro e o banco oferece, e aí o banco se capitaliza. A palavra não é essa, mas aí o banco tem mais dinheiro para saldar os seus compromissos. Aí, quando as coisas, o caldo entorna, as coisas ficam muito ruins, então o banco quer vender parte do banco. O que ele faz? Ele recorre, ele primeiro tenta vender. Tem uma espécie de clube dos bancos, né, que é feito para ressarcir clientes se acontecer alguma coisa. Cadê o nome disso? Tem um nome, eu que acabei. Então, aí eles juntam esse dinheiro e tem um máximo que eles pagam para cada cliente se houver uma perda. Me vê o nome? Por favor, eu esqueci. Tem um nome que é essa espécie de junção. Mas aí é dinheiro dos bancos. Eles não querem gastar. Eles não querem gastar do deles.
Hã? Fundo garantidor. Fundo garantidor, é isso. A Luiz me escreveu. Fundo garantidor. A situação é a seguinte: eu vou empurrar para quem quer comprar os bancos. E aí empurra para um banco estatal, que é o Banco de Brasília. Empurra para o banco estatal e o banco estatal acaba comprando com um monte de coisas contra ele, né, nos contratos. Por exemplo, o dono desse banco, Daniel Vorcaro, ficaria à testa de uma grande parte do banco. Uma coisa estranhíssima. As autoridades suspeitaram, porque, enfim, a repercussão foi grande, cheira mal, e aí estão se acertando, e aí vão aparecendo os problemas, vai se levantando o lençol. O banco tinha CDBs para frente, para saldar e tal. Deixa eu ver como é que o Estadão vê isso aqui. Mas aí apareceu um banco. Quando aparece um banco privado que quer comprar, ele é chuchado pelo governo. Olha, eu te dou isso, te dou aquilo, faço essa concessão se você comprar o banco. Aí aparece um banco particular e compra. Essa é uma das histórias. Eu não sei se isso está acontecendo agora, porque tem uma proposta para venda para um banco particular e tal. Então está aqui. As conexões, aí tem as conexões políticas que o Estadão levantou. As conexões do empresário Daniel Vorcaro nos círculos financeiros e políticos à direita e à esquerda contribuíram para que o Banco de Brasília, estatal do DF, se interessasse pela compra do Banco Master de Vorcaro. A negociação ainda precisa passar pela aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD. Uma das pessoas mais próximas ao banqueiro em Brasília é o senador Ciro Nogueira, do Piauí, presidente do PP. Nogueira foi ouvido antes de o governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB, dar aval à oferta de compra do Master pelo BRB e é padrinho da indicação do atual presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. As relações de Vorcaro, que não quis se pronunciar ao Estadão, levaram políticos a questionar a oferta do BRB por um banco privado. A operação também, aqui está empastelado, movimenta a corrida pelo governo do DF em 2026. Viu as consequências, a comunicação entre política, economia, padrinhos, amigos. Bom, é isso. Tivemos a manifestação do Bolsonaro pró essa anistia. O Congresso está segurando a anistia. Aí diz, não, vai perder no Congresso. Tem gente que diz isso. Não, gente do PT mesmo, vai perder no Congresso. Se vai perder, por que não coloca em votação? Assim derrota de uma vez. Não é verdade que vai perder. Há o temor que a anistia possa passar. E aí, um dia frio, um pouco chuvoso em São Paulo, dizem os jornais, supostamente apoiados em análises técnicas, de que tinha 45 mil pessoas. Não me parece muito mais. Dá uma espiada se
Paulista tinha 45 mil pessoas. Tinha mais, né? Tinha mais. Cada qual pretende, de alguma maneira, reduzir a presença de gente do adversário. O Bolsonaro ainda atrai multidões. Ele sabe disso, né? A direita, grande parte da direita o apoia, né? E ele conseguiu, ele não mobilizou tanta gente como imaginava, não tinha 1 milhão de pessoas, tinha bastante gente, mas ele levou governadores importantes que estiveram com ele no palco dos acontecimentos. Que governadores? Deixa eu ver, o governador de São Paulo teve lá. Quem mais? Vamos ver a lista exata dos governadores, se é que os jornais deram a lista. Tem uma lista que eu até marquei, mas é uma lista significativa de governadores que estiveram nessa manifestação na Avenida Paulista, que mostra que ele busca e tem o apoio, de alguma maneira, de ilustres representantes das elites políticas e econômicas brasileiras. O grupo político de Bolsonaro mostrou força ao levar 7 governadores: Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, Ronaldo Caiado, do União, que lançou a sua própria candidatura oficialmente, é governador de Goiás, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Mauro Mendes, do União Brasil, de Mato Grosso, e Wilson Lima, do União, do Amazonas. Os 4 primeiros são cotados como presidenciáveis em 2026, diante do vácuo aberto pela inelegibilidade de Bolsonaro. Aí, os 4 primeiros são, que eles estão marcando: Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho e Ronaldo Caiado. Claro que eles vão lá imaginando que, se o ex-presidente Bolsonaro não aprovar, não conseguir aprovar a anistia, como parece que não vai conseguir, pode até conseguir, mas a possibilidade é muito pequena, aí eles gostariam de se colocar sob o manto do apoio de Bolsonaro, que vai valer sem dúvida alguma. Durante o fim de semana, teve uma pesquisa interessante. Olha, antes da pesquisa que se refere ao Lula, eu vou te mostrar aqui, ó. Economia do país piora para a maioria pela primeira vez em Lula 3, diz Datafolha. Percepção negativa sobe 10 pontos em relação a dezembro e chega a 55%. Para 36%, a situação vai piorar nos próximos meses. Então, a economia é a economia. Mas aí teve uma pesquisa do Datafolha dizendo o seguinte, olha aí: Lula estanca a queda de popularidade, reprovação é de 38%, diz Datafolha. Então, o Datafolha, enquanto a pesquisa Quest anterior, alguns dias antes, mostrou que ele continua em queda, a pesquisa Datafolha mostrou que a queda estancou. São pesquisas diferentes, com metodologias diferentes, com momento possivelmente diferentes. Se me pergunta por quê,
E tem explicação aí que não acaba mais. Mas ele dá uma subidinha, mas ainda está muito mal. E depois saiu uma outra pesquisa do Datafolha, isso já no domingo, Lula venceria Bolsonaro e nomes da direita se a eleição fosse hoje, diz Datafolha. Quer dizer, o Lula vai mal, está mal, continua mal também pelo Datafolha. Ele deu uma estancada na queda, mas continua muito mal. A apreciação negativa dele é maior que a positiva. Mas assim mesmo Lula venceria Bolsonaro e nomes da direita se a eleição fosse hoje. Petista tem menor diferença contra ex-presidente que está inelegível. O presidente Lula venceria todos os nomes da direita apoiados por Jair Bolsonaro se as eleições fossem hoje, indica nova pesquisa Datafolha. Você vê, então está aqui. O desempenho de Lula pouco varia nos cenários com diferentes herdeiros políticos do ex-presidente, entre eles Eduardo e Michele Bolsonaro. No quesito rejeição, a de Lula continua alta, 42%, abaixo apenas de Bolsonaro, 44%. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A rejeição dos dois é igual. Tem um artigo do Bolívar Lamounier, que é uma pessoa, um cientista respeitabilíssimo, dizendo o seguinte: olha, temos 2 populistas aí dando uma tintura ruim para o Brasil, fazendo a constatação de que, neste momento, a disputa presidencial, como mostra essa pesquisa, está muito dividida entre 2 populistas, que não tem essa visão mais profunda. Tem a visão, mas agem de maneira da mão para a boca, sem olhar para as questões mais profundas que eles provavelmente conhecem e que tem muito custo eleitoral em você tentar implementar. Olha o editorial do Estadão de domingo. Lula é isso aí. Ao contrário do que pensavam os petistas, a comunicação do governo funciona bem, tanto que os eleitores já entenderam que Lula só tem a lhes oferecer as ideias rançosas de décadas atrás. Olha, gente, então alguém vai explicar, um monte de gente vai explicar por que essas pesquisas não batem uma com a outra, tem um monte de explicações. Eu não vou trazer todas aqui porque eu não tenho tempo e nenhuma delas, para mim, se justifica. Pode ser que eu esteja errado, porque eu não conheço essa matemática das pesquisas de maneira profunda, mas é interessante verificar que as 2 pesquisas não estão em sintonia, a da Quest e do Datafolha. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Tem também uma coisa aqui, antes eu quero dizer que 80 e tantos % das emendas parlamentares não estão justificadas, não se sabe para onde foi o dinheiro. Isso que eu quero lembrar, governos omitem destino de 86% das emendas PIX. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quem tomou cafezinho conosco? Geraldo Souza, Vanessa Vanelli, Ednardo Mendes, Luciana Pimentel,
Adicéia Ribeiro, Helenice Pesce, Jacinta Simmer, Lenir Antonello, Cristóvão Soares, Agostinho Brito, Deusdete Pires, Isaías Oliveira, Silmara Tonhete, Vera Lemos, Débora Diniz, Paulo Cordeiro de Florianópolis, Clésia Coitinho de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, Rebeca Carvalho de Fortaleza e Cristina Chibaiana de Macapá. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos com você novamente em todas as nossas plataformas e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.